Glória. Glória a Deus, aleluia. Porque na verdade é toda a vida o seu tempo, segue conforme a vontade de Deus. Dormiu e foi posto junto de seus pais, e o seu corpo viu a corrupção. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Mas aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, nenhuma corrupção vi. Sejamos, pois, notórios, varões e irmãos, e por este se vos anunciar a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Porque nos caminha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Mais sublime do que os céus. Glória a Deus, aleluia. Ele é mais sublime do que os céus. E Jesus. Agora, irmãos, vamos para a palavra. Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 18. Glória a Deus, aleluia. Acompanha a sua Bíblia, em nome de Jesus. Creia no Senhor Jesus, tá? E será salvo tu e a tua casa. Amém? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome, a Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções. Glória a Deus, aleluia. E trabalhar com ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício
de madeira para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamate, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que faça tudo o que te tenho ordenado. A saber, a tenda da congregação, ou seja, né? Agora é a tenda, é o templo, né? Como que é, por exemplo, o templo. E a arca do testemunho e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, e a mesa com os seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. E as vestes do ministério, né? E as vestes santas de Arão, o sacerdote. E as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. E o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme tudo o que te tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis, glória a Deus, aleluia, meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada do meio do seu povo. 6 dias se fará sobre obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, glória a Deus, aleluia, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é Deus. Aí a ordenança lá 1491 anos antes da era cristã, Deus falando para Moisés, dando ordenança para Moisés passar para o seu povo. Acredita-se, Bezalel era o neto de Ur.
Acredito-se que era o cunhado de Moisés, já que estava casado com a sua irmã. Miriam. A seleção desses operários principais era de Deus e não de Moisés. Amém? Deus preparou o coração dele, dando para eles a capacidade para lavrar essas obras que Deus estava falando para Moisés. Não é obra de Moisés, é uma obra de Deus. Viu, irmãos? Isso foi estudo do versículo 1 e 2. Do 3 vai dizer: antes da cruz, o Espírito Santo só vinha sobre os indivíduos que fossem chamados por Deus para certas tarefas. Inclusive, Bezalel. Agora, depois da cruz, o Espírito Santo mora no coração e vida de todos os crentes que santifica e dá lugar para Deus e obedece o mandamento, viu? Primeiro Coríntios 3,16 vai falar isso aí. Todos que estão salvos, todos salvos, que guardam o mandamento, que santifica, tem o Espírito Santo. Está bem, irmão? É condicional. A condição é praticar, receber Jesus e praticar o que a palavra ordena. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não. Por isso temos que se salvar e guardar. Não fazer algo que afaste o Espírito Santo de nós. Algo que volte a ser a velha criatura da nossa vida novamente. Para celebrar projetos de trabalhar em ouro e em prata e em bronze. Versículo 4, 5. E em artifício de pedras para engastar. Em artifício de madeira para operar em toda a sorte de trabalho. Tudo isso nos mostra que o Espírito Santo pode e nos ajudará em todos os aspectos de nossa vida e viver sempre quando fizermos o correto, né? Tá vendo? Se der conta, o Senhor disse aqui, sábio de coração. Esse é o entendimento do versículo 6. Em lugar de sábio de cérebro, significa que o Espírito Santo funcionava no coração desses indivíduos. Êxodo 31, 17. Lhe dirigindo e lhes ajudando no que devem fazer. Versículo 7. A saber, o tabernáculo do testemunho e a arca do testemunho e o propiciatório, que está sobre ela, e todos os pertences do tabernáculo. Versículo 8. E a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro e todos os seus pertences, e o altar do incenso. Versículo 9. E o altar do holocausto, e todos os seus pertences, e o lavatório com a sua base. Versículo 10. E as vestes do ministério, as vestimentas sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para que exerça o sacerdócio.
Versículo 11. E o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme a tudo o que te deu mandado. Os estudos dos versículos vai dizer. Terá que recordar que o Espírito Santo operava com estes indivíduos para preparar o que assinalava a Cristo e o que ele faria, se referindo à cruz. Agora, o Espírito Santo assinala para o passado como uma obra terminada, Romanos 8:2. O Espírito de vida no livrou do Espírito da lei do pecado e da morte. Né? Está lá em Romanos, vamos lá? 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, 13. E tu falarás com os filhos de Israel, dizendo, com tudo isso, vós guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós por vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. O sábado, como se diz, representava o repouso, que alguém encontra agora em Cristo. Esse sinal ia ser entre o Senhor e Israel. Nunca teve o propósito de ser um sinal entre o Senhor e a igreja. Vou passar, né? Versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer obra alguma, aquela alma será eliminada do meio do seu povo, perderá a sua vida, né? Versículo 15. 6 dias se trabalharás, mas no 7º dia é o sábado de repouso, consagrado ao Senhor. Qualquer que fizer algum trabalho no dia de sábado, morrerá certamente, ou certamente morrerá, porque representava a Cristo e o que Cristo faria para trazer repouso à alma. Versículo 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações, por pacto perpétuo, ou ser perpétuo. 17. Será um sinal para sempre entre mim e os filhos de Israel, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou e repousou. 2 pranchas de pedra. Versículo 18. E deu a Moisés quando acabou de falar com ele no monte do Sinai 2 pranchas do testemunho, pranchas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Estes foram os 10 mandamentos, 5 em uma pedra e 5 em outra pedra, que Jesus coloca lá em Mateus 22:27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
Este é o primeiro e o grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo a ti mesmo. E destes dois mandamentos, depende de toda a lei e os profetas, né? Amém? Você não ficar preso no passado. Glória a Deus, aleluia. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja derramado em nossos corações desde agora para todo sempre, assim seja. Amém e amém.